dia, boa tarde, boa noite, meu querido aluno. Vamos falar agora um pouco sobre a questão financeira das micro e pequenas empresas, especificamente do fluxo de caixa. A gente vê quando a gente começa a estudar essa parte do controle financeiro das empresas, das micro e pequenas empresas mais especificamente, a gente nota que esse controle financeiro ele passa a se tornar um calo para essas micro e pequenas empresas. A gente sabe que muitas pessoas que estão ali à frente de uma micro e pequena empresa, obviamente não dá para generalizar, mas a gente tem uma parcela representativa de pessoas que inicialmente não foram preparadas ali para ser empresário, mas a coisa dá certo, você abre o empreendimento, às vezes não é por uma questão de oportunidade, mas uma questão de necessidade, e a empresa vai crescendo e você vai, de maneira empírica, fazendo com que ela funcione, com que ela dê lucro e com que ela se estabeleça e dure um grande período no mercado. Um reflexo, talvez, da quebradeira, principalmente agora no momento de pandemia, o planejamento financeiro, o planejamento estratégico, talvez tenha sido preponderante para que muitas fechem as portas e não abram, não consigam reabrir. Ou algumas que, passado esse período de tsunami, elas conseguem se reorganizar e reabrem com seu CNPJ, ou às vezes alguma deu baixa e depois abre em outro segmento. Tudo depende do cenário. Analisar esse cenário do ponto de vista financeiro não é uma coisa tão simples. Não dá para você prever o que vai acontecer na pandemia, até porque nesse ciclo a maioria das pessoas nunca encararam uma pandemia do tamanho da do coronavírus. E o maior ativo que você tem que blindar, é justamente a parte financeira, o dinheiro. O dinheiro é que vai fazer com que você consiga planejar suas compras, controlar estoque, pagar fornecedores, pagar água, pagar luz, tirar o seu prolabore, pagar seus funcionários, tudo que envolve o ciclo de dinheiro. E esse ciclo de dinheiro, de entradas e saídas, a gente usa uma ferramenta básica chamada fluxo de caixa. E o que seria esse fluxo de caixa? O fluxo de caixa é uma ferramenta que vai possibilitar você fazer o controle de dados financeiros, desde a entrada, desde a saída, e você analisar a necessidade de mais capital de giro para injetar dentro da empresa. Você consegue analisar como é que anda o teu controle de estoque, a quantidade de estoque saiu, o que menos saiu, tanto quanto você analisar se a sua empresa está dando lucro ou prejuízo, que eu acho que é o principal. E aí ela também te dá uma possibilidade de você conseguir se atualizar um pouco de como é que anda a concorrência no mercado. Quais são as inovações que as empresas estão adotando? Qual é o tipo de tecnologia que as empresas estão adotando justamente para controlar esse principal ativo dessas empresas? Há também a possibilidade a gente sabe que muitas empresas elas confundem muito, não a empresa, mas o dono, ela confunde muito a conta da empresa como se fosse a sua conta. Então ele tira o prolabore e aí bota a conta de cartão, de água de casa, de luz de casa e bota para a empresa pagar. E também há a possibilidade de você conseguir desmembrar isso. Você fazer o planejamento financeiro da empresa e você fazer o seu planejamento individual. Ou seja, você desmembra a pessoa física, empresário, dono, da pessoa jurídica, que é quem vai gerenciar a empresa de uma maneira profissional. Esse fluxo de caixa ele é visto como uma planilha, que pode ser inclusive uma planilha de Excel, se for assim a maneira mais prática, já que às vezes o microempresário não quer investir, mas obviamente vai dar um trabalho muito maior. Mas hoje existem sistemas gerenciais que vão facilitar esse tipo de controle. E aí você tem condições de tentar ter uma ideia ou planejar a entrada e a saída de dinheiro, você possibilitar controlar o registro de todos os recebimentos que você está esperando e de todos os pagamentos que você vai ter que efetuar dentro de um determinado período, dentro de um mês, obviamente, que é aquele ciclo mensal de entradas e saídas que você tem as obrigações a pagar a curto e médio prazo. A vantagem é que vai ser possível você conseguir avaliar a geração de caixa para auxiliar no processo de gestão, de administração da sua empresa. Também ele vai predizer todo o fluxo de caixa dentro da empresa, de entradas e saídas, a possibilidade também de você determinar a capacidade da empresa de honrar seus compromissos financeiros, seja com relação aos juros que você vai ter que amortizar, você vai ter que pagar. Vai também facilitar a sua visibilidade quanto ao seu nível de solvência, e você conseguir gerenciar os vencimentos das faturas dos fornecedores que você precisa pagar. Também tem a vantagem de você conseguir verificar a relação entre lucro líquido e as mudanças no fluxo de caixa.
A possibilidade também de você conseguir avaliar se as suas vendas estão dentro daquelas metas diárias, metas quinzenais, metas mensais. E obviamente essa avaliação que você vai poder fazer das suas vendas, ele vai te dar a capacidade de você suprir o desembolso dos futuros pagamentos que estão programados, que você vai ter que honrá-los. E a vantagem é que você vai poder identificar em determinado momento qual o período mais adequado para você repor estoques de materiais, de material de consumo, e você vai levar em conta os prazos de pagamento e a disponibilidade de caixa, a disponibilidade financeira que você tem para honrar seus compromissos. A possibilidade também de você poder aproveitar algumas promoções que alguns fornecedores fazem durante o ano. E também você tem margem para conceder um maior prazo para os seus clientes, eles efetuarem os pagamentos, dividir no cartão e principalmente conseguir identificar a necessidade de empréstimo para capital de giro, que essa é a pior parte.